E aí, galera do segundo ano, beleza? Bom, nós vamos agora pegar o último capítulo, capítulo 4 do caderno 8, sobre industrialização e indústria no Brasil. Esse capítulo também vai ser dividido em duas partes, tá? Para poder facilitar o Quais são nosso os estudo. objetivos do capítulo? Caracterizar em linhas gerais a evolução histórica da atividade industrial brasileira, relacionar a atividade cafeira com a evolução industrial brasileira, apresentar as principais características da industrialização brasileira nos governos de Vargas e JK nos governos militares, identificar as características atuais do processo de industrialização no Brasil e reconhecer as principais áreas industriais brasileiras. Esse último item, reconhecer as principais áreas industriais brasileiras, praticamente vai ficar para a parte 2. E esse identificar características atuais do processo de industrialização no Brasil, uma parte vai ficar para a parte 1 e a outra para a parte 2. Quais são os principais conceitos que você vai aprender neste capítulo? O que é a substituição de importações? Lembrando que nós já discutimos isso com vocês, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 2, que o processo de substituição de importações é quando a industrialização é voltada para poder atender ao mercado interno, substituindo os produtos que aquele país estaria importando. Como eu disse, o problema de você adotar esse modelo é que o governo ele coloca o país sob um protecionismo alfandegário. Ele eleva as taxas alfandegárias para os produtos importados, para dessa forma proteger a produção nacional. Só que isso vai acabar gerando um comodismo por parte das empresas que não vão se preocupar em melhorar a qualidade dos seus produtos, visto que não há uma concorrência externa. Ao contrário, por exemplo, dos tigres asiáticos, que adotaram uma política industrial voltada para a exportação, onde a concorrência é maior, exigindo então a melhoria na qualidade dos seus produtos. Vamos ver o que foram os planos de meta que foram desenvolvidos no governo de JK, o que foi esse Nacional Desenvolvimento, os incentivos fiscais, a Zona Franca de Manaus, a descentralização industrial e os clusters industriais. Industrialização no Brasil. No período colonial, que vai de 22 de abril de 1500, quando ocorre o processo de descobrimento, a 7 de setembro de 1822, que é o processo de independência do Brasil, nós vamos ter aqui o período chamado período colonial. Nesse período não houve apoio nenhum da coroa portuguesa ao processo de industrialização da sua colônia, que no caso aqui era o Brasil. É importante deixar bem claro que o processo de industrialização no mundo ele só vai acontecer no final do século XVIII para início do século XIX. Então ficaria muito fácil você falar o seguinte, poxa, então não tem como apoiar algo que não existia. Sim, mas existiam outras formas de transformação, no caso o artesanato e a manufatura. Observem vocês que o Brasil vai ganhar independência no século XIX. A industrialização já estava ocorrendo na Europa, mas antes da Revolução Industrial do final do século XVIII, já existiu o artesanato e a manufatura. E por que as atividades de transformação elas eram proibidas pela coroa? Porque a coroa temia, tá, que a sua colônia começasse a ultrapassá-la economicamente. Né? Isso acaba prejudicando as suas vantagens comerciais, que foram desenvolvidas através do chamado Pacto Colonial. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 22 de janeiro de 1808, atracaram inicialmente em Salvador, para depois ir para o Rio de Janeiro. A família real portuguesa, ao chegar ao Brasil, vai elevar o Brasil à condição de reino de Portugal. Lembrando que a coroa portuguesa tinha fugido da expansão napoleônica que estava acontecendo no território europeu. E essa família real portuguesa foi escoltada pela Marinha Britânica, temendo, né, tá certo, que a família real portuguesa ela acabasse sujeitando aos poderes de Napoleão. Bem, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, escoltada pela Marinha Britânica, nós vamos ter que várias medidas de estímulo à industrialização, como, por exemplo, a isenção de taxa para importação de máquinas. O Brasil, nesse momento, desenvolvia muito aqui a indústria voltada para a produção de equipamentos agrícolas, facão, enxadão, enxadas, foices, porque a principal atividade econômica do Brasil nesse momento era a cafeicultura, porque o ciclo do ouro estava começando a entrar em decadência. E como a coroa portuguesa tinha escoltado, como a Marinha Britânica tinha escoltado a coroa portuguesa para o Brasil,
a Inglaterra começou a ter privilégios aduaneiros, tá certo? Para a entrada dos seus produtos. Os primeiros acordos que beneficiavam o Império Britânico, eles foram de 1810 e praticamente foram até 1825, 1828. Crescimento industrial e café. O período imperial, 7 de setembro de 1822 a 15 de novembro de 1889, o Brasil agora desvincula-se de Portugal. Mas é importante deixar claro que essa independência ela vai ser conquistada, né, não através de uma luta, e sim como um pagamento à Inglaterra. Como Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, Portugal cede a independência para o Brasil, desde que ele quitasse essa dívida que ele tinha com a Inglaterra. Bem, já no período agora imperial, né, governo imperial no Brasil, o ministro da Fazenda do Império, Alves Branco, vai criar uma tarifa. Essas tarifas, elas só vão ser possíveis de serem criadas porque os acordos aduaneiros que favoreciam os ingleses, eles estavam extintos. E nessa tarifa Alves Branco, o que vai acontecer? Ele vai sobretaxar os produtos de 20% a 60%, inclusive os produtos o quê? Ingleses. Para quê? Para valorizar a produção nacional. Os ingleses se sentiram traídos, já que foram eles que escoltaram a família real portuguesa para o Brasil. Então os ingleses criaram uma lei, a Bill Aberdeen. Essa lei Bill Aberdeen, essa lei, ela dava aos ingleses, tá certo, o direito de perseguir navios negreiros. Vamos lembrar que a abolição da escravatura no Brasil só vai chegar ao fim em 13 de maio de 1888. Qual que era o intuito deles? Se eu confiscar esses navios negreiros, automaticamente vou atingir a economia brasileira, visto que a cafeicultura brasileira utilizava de mão de obra escrava para poder fazer o cultivo e a colheita desse café. Aqui nós temos uma demonstração do crescimento industrial brasileiro, com destaque para duas cidades, Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora. Essas duas cidades tinham uma importância tão grande para a economia brasileira na época, que foi construída uma estrada, a primeira estrada pavimentada da América Latina, a chamada Estrada União Indústria. Só para você ter ideia, essa estrada ela foi projetada pelo engenheiro Mariano Procópio e mais o engenheiro Köhler. Essa estrada ela possuía 8 metros de largura, exatamente para que você pudesse ter ali uma via de mão dupla, né, para que não ocorresse congestionamentos, tá certo, no transporte de mercadorias ou deslocamento de pessoas. Em Petrópolis, nós tivemos aqui a inauguração da Companhia Petropolitana de Tecidos, foi a primeira grande companhia de tecidos que nós tivemos no Brasil. Essa companhia de tecidos ela ficava entre Itaipava e o centro de Petrópolis, tá certo? Fica numa parte de baixo, tá certo, da estrada União Indústria. Se você for a Petrópolis um dia, você vai ver apenas as ruínas dessa Companhia Petropolitana de Tecidos. A importância de Juiz de Fora e Petrópolis era tão grande que a primeira usina hidrelétrica da América, do continente americano, foi a usina hidrelétrica de Marmelos, tá? Construída em Juiz de Fora. Essa usina hidrelétrica deu a Juiz de Fora uma importância muito grande no cenário econômico brasileiro. Só para você ter ideia, Juiz de Fora é chamada de Manchester brasileira, em referência à cidade de Manchester, na Inglaterra, que tinha um grande crescimento econômico. O Barão de Mauá foi um grande visionário, né? O Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, foi um dos empresários que acreditou no Brasil. Ele acreditava, tá certo, no crescimento econômico do nosso país e ele investiu em vários setores da economia a partir de 1845. Saiu de um mero empregado, fez riqueza juntando seu dinheiro para poder investir em estaleiros para a construção de navios, embarcações, ferrovias, empresas de navegação, bancos, indústrias têxteis, portos, produção de tabaco, bebidas e alimentos. Só que ele acabou sendo traído pelo Império. O mesmo Império que tinha dado a ele o título de barão, praticamente traiu o Barão de Mauá, o que começou a dificultar os seus negócios. Por que ele foi traído pelo Império? Porque ele tinha ideais liberais e principalmente abolicionistas. Então, observem bem, ele estaria batendo de frente, principalmente com os grandes cafeicultores.
Existiam três grandes formas do Império ganhar dinheiro. Através do comércio de escravos, né, que estava começando a sentir, principalmente por causa da Inglaterra, com a lei Aberdeen, Bill Aberdeen. Também nós tivemos ali a lei do sexagenário, depois em 1850, vamos lembrar que nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz. Tá? Então esses ideais abolicionistas, ele batia de frente exatamente com aquela sociedade escravocrata. Outra coisa também que trazia, né, muitos dividendos para a coroa portuguesa era a produção de café. E a outra era a venda de títulos de nobreza. Venda de títulos de nobreza. Tá? Lembrando que o Mauá, no caso Irineu Evangelista, ele ganhou esse título, tá certo? E começaram a dificultar os negócios, principalmente com tarifas alfandegárias, o que acabou levando o Barão de Mauá à bancarrota. A política econômica brasileira no século XIX, ela valorizava a cafeicultura. Era uma economia agromonoexportadora. Nós dependíamos basicamente da exportação de apenas um produto agrícola, que era o café. E o pior, nós tínhamos ali um grande consumidor, que era quem? Os Estados Unidos da América. E essa cafeicultura, ela foi muito importante para o Brasil até 1930. Industrialização do governo Vargas. Se a industrialização ela começa no Brasil, ela vai começar exatamente com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele teve 4 mandatos no Brasil, sendo que os três mandatos dele anteriores foram mandatos ditatoriais. O único mandato democrático que ocorreu foi de 1950 a 1954, quando Getúlio Vargas ele acaba cometendo suicídio. Getúlio Vargas ele vai abandonar aquele modelo, né, de dependência da agricultura, aquele modelo exportador, e vai começar a implantar indústrias no Brasil. Né? Lembrando que essa industrialização foi de substituição de produtos importados. O que você está importando, você vai passar a produzir. E ela foi uma industrialização tardia, ou seja, ela ocorreu praticamente no século XX. Lembrando que Estados Unidos, Japão já estavam passando pelo processo de industrialização no século XIX. Quais foram os fatores que contribuíram para o processo de industrialização do Brasil? A Primeira Guerra Mundial, que afeta a produção industrial europeia, tornando-se mais caros os produtos industrializados. A crise da Bolsa de Nova York, que atinge os Estados Unidos, que era o principal comprador de café do Brasil. E o próprio excesso de produção de café. O que Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai queimar a produção de café, os estoques de produção de café que existiam no Brasil, para poder elevar o preço. E vai começar a liberar o dinheiro do café para que os empresários pudessem comprar indústrias. Ele incentivou, inicialmente, a implantação de indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Compradas principalmente dos Estados Unidos. Lembrando que as indústrias de bens de consumo não duráveis, como alimentícia, têxtil e calçado, são indústrias que possuem menor valor, como você comparar com uma indústria de base, por exemplo, uma siderúrgica. Então ela tem menor valor. E comprando dos Estados Unidos, que estava falido, então essas empresas sairiam a um preço muito mais baixo para o Brasil. Lembrando, utilizando o dinheiro do café. Então, a nossa industrialização inicial, ela foi financiada pela produção cafeeira. E como São Paulo era o estado que mais produzia café, consequentemente, possuía maior quantidade de dinheiro para poder comprar essas indústrias. Mas não era somente o dinheiro do café. O café também trouxe outras coisas muito importantes para São Paulo. Uma extensa e importante malha ferroviária, o maior porto do Brasil, o melhor sistema de comunicação que era o Telex e uma grande mão de obra e mercado consumidor, além de um excelente sistema bancário. O Estado possuía ali 2 grandes bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mas São Paulo, além de bancos estatais, possuía também muitos bancos privados, como o Banco Safra, né? O próprio banco, o Bradesco, tá certo? Então essa gama de bancos privados ajudava muito na economia de São Paulo. Para demonstrar para vocês a importância da cafeicultura na economia brasileira, nós temos aqui alguns produtos agrícolas que eram produzidos na época. E se vocês observarem muito bem, a partir de 1821, início do século XIX, o café ele correspondia a 18,4% da produção de exportação do Brasil.
E de 1891 a 1900, observe que o café ele correspondia a 64,5% das exportações brasileiras. Então, observe como o café ele foi ampliando a sua participação na economia brasileira. Bom, o café ele começou sendo produzido no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e expandiu para outras áreas, né, do Brasil, como o Oeste Paulista. Vamos fazer uma análise aqui, né? Em 1854, o Vale do Paraíba ele produzia 77,5% do café do Brasil e o Oeste Paulista apenas 22,5%. Em 1888, ano que ocorre a abolição da escravatura, o Vale do Paraíba ele atendia 20% das exportações do Brasil e o Oeste Paulista 80% das exportações do Brasil de café. Observe então que o Oeste Paulista começou atrás do Vale do Paraíba e agora está à frente. Mas, Ginário, o que fez do Oeste Paulista ultrapassar o Vale do Paraíba? Primeiro, enquanto o Vale do Paraíba utilizava de mão de obra escrava, o Oeste Paulista já estava adotando mão de obra assalariada. E o escravo, obviamente, ele não ia para a lavoura de café e falou, poxa, eu vou agora trabalhar aqui à vontade para poder atender o meu patrão, o meu senhor, de forma alguma. Já o trabalhador assalariado, não. Ele dependia daquela colheita para poder receber o seu salário. Então, por isso, né, a questão da mão de obra contribuía para esse aumento de produção. Aliado a isso, nós tínhamos o solo de terra roxa do Oeste Paulista, que é um solo de excelente fertilidade, além de uma topografia mais plana, né, que favorece a colheita, como também o plantio, tá? E também um clima mais frio, né, da região e úmido. O que, né, o café é uma planta que gosta de ambiente, o café, principalmente a arábica, ele depende de ambientes mais frios e úmidos para poder estar produzindo. Em 1940, Getúlio Vargas ele começa a fazer investimentos estatais, tá? Principalmente em indústria de base e no setor de energia. Segundo Vargas, os setores estratégicos da economia eles tinham que ficar na mão do Estado, não podia ficar na mão de grupos privados, porque eles colocariam seus interesses econômicos acima dos interesses da nação. Outra coisa, mas por que houve investimento estatal? Só porque ele queria investir em setores estratégicos? Não, porque na verdade eram setores que demandavam também maior quantidade de recursos. E o Brasil ainda não possuía empresas privadas que tinham recursos suficientes para poder investir nas indústrias de base e no setor energético. É nesse cenário que surge aqui, em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi uma barganha que Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos, com Franklin Roosevelt, que era o presidente da época, para que o Brasil não participasse ao lado da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que Getúlio Vargas ele possuía ideias fascistas, não é isso? Então ele tinha uma aproximação política muito grande da Itália. Então, para poder evitar da certa participação do Brasil ao lado, né, da Alemanha e da Itália, o Brasil exige que os Estados Unidos dessem para nós uma siderúrgica. A siderúrgica é uma indústria de base, e como o próprio nome diz, é a base para outras indústrias. Os Estados Unidos ficaram arredios na época, mas acabaram aceitando. E a escolha do local para a implantação da companhia siderúrgica foi substancial. Eles escolheram exatamente, no caso de Getúlio Vargas, escolheu exatamente Volta Redonda, que na época era distrito de Barra Mansa. Por que Volta Redonda? Volta Redonda está localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, dois grandes centros consumidores, próximo do quadrilátero ferrífero, que vai produzir o minério de ferro para abastecer essa siderúrgica, como também de Florianópolis, que produziu carvão mineral. Então a escolha foi estratégica. Houve também a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Bom, se eu já tenho a siderúrgica, eu vou criar agora uma empresa para explorar os recursos minerais do subsolo, no caso o minério de ferro, para poder abastecer essa companhia siderúrgica. Em 1945, tivemos aqui a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. A ideia dele era o seguinte: começar a levar esse desenvolvimento econômico industrial para outras regiões do Brasil, no caso, o Nordeste brasileiro. Foi sagaz, porque não adiantava nada você querer levar indústrias se você não tem como fornecer energia para essas indústrias poderem estar funcionando. Em 1952, Vargas, já no governo democrático de Vargas, nós vamos ter aqui a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Inicialmente surgiu com o nome apenas de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O social ele vem depois, praticamente em 1971, na época dos militares. Tá? A ideia era criar um banco para poder financiar a produção industrial brasileira. Em 53,
houve a criação da Petrobras, a Petróleo do Brasil S.A. Lembrando que a Petrobras é uma empresa estatal, já que o Estado possui mais de 50% das ações dessa empresa. Industrialização a partir de JK, Juscelino Kubitschek. Se Getúlio Vargas foi responsável pela Revolução Industrial Brasileira, JK foi responsável pelo processo de internacionalização da economia brasileira. Lembrando que Vargas, ele não queria que o Brasil tivesse nem dependência econômica e muito menos dependência tecnológica em relação aos países, né, a outros países. Já Getúlio Vargas, ele vai permitir a entrada de investimento estrangeiro através da implantação de transnacionais, principalmente de bens de consumo duráveis. Getúlio Vargas vai criar o seu plano de metas, tá? O seu plano de metas recebeu o nome de 50 anos em 5, ou seja, o que o Brasil demoraria 50 anos para crescer, cresceria em 5 anos, que era o seu mandato, né, que é de 56 a 1960. O plano de metas ele tinha 5 alicerces: investimento em energia, transporte, indústria de base, educação e alimentação. Desses 5 pilares, educação e alimentação, ele nunca conseguiu praticamente conquistar, mas os outros ele praticamente promoveu um grande desenvolvimento no Brasil. Eram 30 metas, na verdade, a serem seguidas. Surgiu a 31ª, que foi a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. A construção de Brasília foi uma das 31 metas criadas por JK. Galera, ele criou o chamado tripé industrial. Esse tripé industrial ele era baseado na empresa privada de capital nacional, que surgiu com Getúlio Vargas, a empresa estatal, que também surgiu com Getúlio Vargas, e a empresa transnacional, tá certo? Que estava implantando-se no Brasil naquele momento. Como ele estava incentivando a implantação de transnacionais de bens de consumos duráveis, havia necessidade de aumentar o salário do trabalhador para aumentar o seu consumo. Interessante a ideia, aumenta o salário, aumenta o consumo, para poder comprar os produtos que estão sendo produzidos. Ele só não contava com o aumento da inflação. É tanto que o final do governo JK foi pífio, tá certo? Tamanha era a inflação que assolava o Brasil. Houve na época, então, várias campanhas publicitárias para incentivar esse consumismo. Nós tínhamos aqui a campanha, né, envolvendo a chamada dona de casa moderna, com a sua geladeira, enceradeira, máquina de lavar, ferro elétrico, né? O sinônimo de família feliz é aquela família que possui um carro ou que estava reunida numa sala para ouvir uma música no rádio ou assistir uma televisão. Isso era o exemplo de uma grande família. E para isso você teria que estar o quê? Consumindo. Então houve várias campanhas publicitárias para incentivar o consumismo no Brasil. Industrialização nos governos militares. Os governos militares de 68 a 73, eles foram responsáveis pelo grande crescimento econômico do Brasil, o chamado milagre econômico brasileiro. Esse milagre econômico brasileiro, que vai de 68 a 73, ele teve como grande incentivador os Estados Unidos da América. Lembrando que os militares sobem ao poder, apoiado pelos Estados Unidos para poder tirar o governo de João Goulart, já que o governo de João Goulart era um governo com tendências socialistas, né? Então nós estávamos em plena Guerra Fria e ter um governo com pensamento socialista não era interessante. Então por isso que os militares acabaram recebendo grande apoio dos Estados Unidos. E a economia brasileira crescia na casa dos 2 dígitos, né? 10%, 11%, tá certo? Um crescimento estrondoso. E o ministro da Economia na época era o Delfim Neto. E ele criou uma teoria econômica chamada teoria do bolo. Ele diz o seguinte, que a economia é como o bolo. Primeiro o bolo tem que crescer, para depois ele ser repartido. Só que na hora de repartir, né, a partilha ela foi desigual. A classe mais pobre ficou com a fatia menor. E os empresários, né, a elite brasileira ficou com a maior parte desse bolo. Surgiram também aqui as chamadas obras faraônicas, né, como a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, as usinas hidrelétricas de Itaipu, Sobradinho e Tucuruí. Dentre essas obras faraônicas, né, que tinham grande relevância, né, porque eram obras gigantescas, mas tinham grande relevância para a economia do Brasil, a Transamazônica foi a mais frustrada. A ideia era construir uma estrada que ligaria o Nordeste ao Norte do Brasil, para poder amenizar, tá certo, o flagelo da seca daquela população que vive no sertão nordestino. Diz, já que o seu problema é água, vou construir uma estrada para que vocês possam ir até onde tem água. Só que essa estrada ela passa no meio da floresta amazônica, região de vegetação muito densa, mas que chove muito.
Então, o que aconteceu é o seguinte, fazia-se o asfalto, colocava-se o asfalto, passava-se um tempo, aquele asfalto praticamente todo ele ia embora. E o Brasil vai começar o seu programa nuclear. Lembrando que o Brasil ele foi signatário, tá certo, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, de 1967. Mas esse programa nuclear brasileiro, que começa com a compra de uma usina americana, de uma empresa chamada White Westinghouse, a ideia era o seguinte: eu preciso incentivar o programa nuclear para que eu amplie a minha matriz energética, para que eu não fique dependendo apenas de uma ou duas matrizes energéticas. Lembrando que a principal matriz energética brasileira ela é hidráulica, tá bom? Me perdoe, matriz elétrica. Elétrica, ela é hidráulica. A nossa matriz energética principal é o petróleo e os seus derivados. Então, esse programa nuclear, ele utilizou como justificativa a ampliação da nossa matriz energética, evitando também uma dependência apenas de uma ou duas fontes de energia. No governo militar também surgiram aqui as chamadas superintendências de desenvolvimento. A primeira superintendência de desenvolvimento que surgiu foi em 1959 no governo JK, mas as outras superintendências já foram dos governos militares. A ideia era promover o desenvolvimento econômico de outras regiões do Brasil. Não era levar o desenvolvimento do Sudeste para essas outras regiões, e sim dar condições para que essas regiões pudessem ter um grande desenvolvimento econômico. Surgiram aqui a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que surge em 1966, a Sudeco, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudesul, Superintendência de Desenvolvimento do Sul, a Suframa, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Tudo isso em 1967, sendo que a Sudeco e a Sudesul, elas foram extintas em 1990 pelo governo Collor, tá? E a Sudene, tá? E a Sudam, devido aos grandes desvios de dinheiro que ocorriam, né, nessas superintendências, elas foram rebaixadas para condições de agência, tá certo? No governo Fernando Henrique Cardoso. Importante, essas superintendências, ao serem criadas, a ideia era muito interessante. A ideia era leva investimento estatal para poder financiar projetos, sejam eles agrícolas, mineradores ou industriais. O milagre econômico brasileiro ele chega ao fim em 1973, por causa da primeira crise do petróleo. Lembrem vocês que o grande financiador do milagre econômico brasileiro era os Estados Unidos da América. Com a primeira crise do petróleo, o que acontece com o valor do preço do petróleo? Ele sobe de forma vertiginosa, o preço do petróleo sobe. E ao subir o preço do petróleo, os Estados Unidos, então, mandam um recado para o Brasil: olha, eu não tenho condições mais de financiar a sua economia, porque eu preciso do dinheiro agora para comprar petróleo. Então, nesse momento, o nosso milagre econômico chega ao fim. E a nossa dívida externa vai aumentar. Aqui nós temos um gráfico que mostra o aumento da nossa dívida externa. E ela sobe de forma vertiginosa. Mas não foi porque o Brasil pegou dinheiro emprestado com bancos de outros países, e sim porque os Estados Unidos pressionam o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para aumentar a taxa de juros e, dessa forma, equilibrar as contas dos Estados Unidos. A década de 1980 foi chamada de década perdida. Foi um período marcado pela chamada superinflação. O problema da inflação é que ela desvaloriza o salário do trabalhador. Desvalorizando o salário do trabalhador, o poder de compra do trabalhador ele diminui. Se cai o poder de compra do trabalhador, cai a produção industrial. Caindo a produção industrial, isso gera desemprego. É importante que nós observemos o seguinte: essa produção industrial brasileira caindo, você podia então fazer o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos exportar. Mas lembre do nosso modelo de substituição que procurava atender o mercado interno. Nós tivemos um comodismo por parte dos empresários brasileiros. Só para dar ideia para vocês, até mesmo de empresas estrangeiras. A Ford e a Volkswagen, na época, criaram uma empresa chamada Auto Latina. Elas sofreram um processo de junção, tá certo? Para poder evitar concorrência entre elas. Só para vocês terem uma ideia desse negócio, o Gol, ele funcionava com o motor do Escort. Tamanha era a ligação entre as duas empresas, porque não havia concorrência entre elas. Então o Brasil não tinha condições de exportar, porque os nossos produtos não eram produtos de grande qualidade. Só para nós termos uma ideia, né, daquela questão do fim do nosso milagre econômico brasileiro,
Observe que de 68 a 73, observe que a economia brasileira cresceu e foi para casa dos dois dígitos, né? De 9,8 foi para 10,4, 11,34. Mas quando o milagre econômico chega ao fim em 73, a nossa economia ela começa a entrar o quê? Em decadência. Tivemos aqui um aumento em 1976, mas ela só foi diminuindo. E 1980, a década de 1980, o crescimento econômico brasileiro ele foi pífio. Observe que em 81, o nosso crescimento econômico foi de menos 4,5. Em 82 não chegou nem a um dígito, ficou na casa de 0,83. Tudo isso provocado por essa superinflação. Então todos os governos que vieram, eles vieram com o intuito de acabar com essa inflação. E vamos lembrar que a década de 1980 era a transição entre o governo militar e um governo civil. Lembre que quem vai assumir inicialmente é o Tancredo Neves, mas que acaba falecendo e é substituído pelo Sarney, que vai criar vários planos econômicos, como um plano cruzado, para poder conter a inflação. Aqui tem uma demonstração de como que a inflação no Brasil era altíssima. Ela era muito alta, tá certo? Na década de 80, olha só vocês, 110,24%, em 85, 237,72%, em 1990 chegou a 1.198,54%. Essa era a inflação anual do Brasil, inflação muito alta. Lembrando que todos os governos que nós vamos ter após o fim do governo militar, que é do general Figueiredo, em 85, a ideia era combater essa inflação. Lembrando que o Sarney criou ali o plano cruzado, depois nós tivemos o plano Collor, tá certo? Até chegar no plano real com Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu combater essa inflação no Brasil. Andando com a fila, pessoal, aproveitem enquanto o preço é 3,200 o quilo. Obrigado. Glorinha, meu amor, quanto me fazer Moçal, quanto é que é o quilo da carne? 3.200. Cruzeiro ou dólar? O dia que o preço da carne chegar a 3.200 dólares, o Brasil está no fundo. Então se aumentaram o buraco, porque até ontem estava esse preço. Ô, seu Alumão, Diga, senhor. quanto é? Eu tenho 3.200 cruzeiro, quanto dá para comprar de carne? Justamente 1 quilo de carne. Olha aí, vou dar o preço, hein? Chegou o novo aumento. Perdão, amigo, agora o preço agora é 4 mil quilos. 4 mil, vai zero, correr com um zero no chão, vai 2. Moça, Diga. eu tenho 3.200. Não dá para pagar o resto sem juros, sem correção monetária dividida na prestação do 13º fundo do SIC? Amigo, só come carne quem pode. Fora. E aqui está, amigo? Andando com a fila? 4 mil. Aqui está. Obrigado. Moço, Diga. já tem 4 mil cruzeiros, 1 quilo de carne para eu. Patrão, chegou o novo aumento. Perdão, amigo, mas o preço agora é 5.500. Mas aumentou agora, aumentou agora. Mas agora tu estás comprando a preço novo. Mas eu tava na fila do preço velho. Sim, mas agora estás comprando na fila e és o primeiro ao preço novo. Só come carne quem pode. Fora. Seu Alumão, 5.500, 1 quilo de carne, até que enfim. Patrão, acaba de chegar o novo aumento. 7.500 cruzeiro o quilo. Tá aqui. O quê? Olha essa assim aqui. 7.500 cruzeiro o quilo? Vocês estão roubando. Eu vou chamar a polícia. É caso de polícia. Polícia, ladrão, carneteiro! Seu polícia, olha aqui. Tá vendo aqui? O Alumão, aqui, olha. Que houve? Vendendo 7.500 cruzeiro um quilo de carne. O quê? 7.500 cruzeiro um quilo de carne aí. Ainda preço antigo? Bota 3 quilos pra mim aí. Bom, esse vídeo da época, né, mostra a questão da superinflação, né, mostra como o salário era desvalorizado, caindo o poder de compra do trabalhador. Nós vamos ver agora 2 vídeos que mostram a questão do plano cruzado, que surgiu na época do Sarney, tá certo? Antes do plano real do Fernando Henrique Cardoso. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras,
A cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. Neste e em outros supermercados, em lojas, nos armazéns, aparentemente no Brasil do cruzado o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o Leite Ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de Leite Ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. No plano cruzado, criado por Sarney, né, que transformou a moeda que era o cruzeiro para o cruzado, houve um congelamento de preços. Só que nesse congelamento de preço, a ideia era, se eu congelo o preço, eu vou conter a inflação. Só que muitos empresários, então, deixaram de produzir produtos para poder pressionar o aumento de preço. Mas, na verdade, não podemos esquecer que também o que aconteceu foi que houve um aumento, tá certo, na cotação do dólar. O dólar aumenta também o valor, né, da matéria-prima. E esse aumento do valor da matéria-prima não acompanhou o congelamento desses preços. Vamos observar nesse outro vídeo que nós vamos ter aqui agora. Há exatos 25 anos nascia o Plano Cruzado. A data é lembrada no arquivo especial de hoje. 23 de fevereiro de 1986. O governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Nossa moeda, o cruzeiro, perdeu 3 zeros e mudou de nome. Salários e preços foram congelados. O objetivo era derrubar a inflação, promover o crescimento econômico, criar empregos e melhorar a distribuição de renda incentivados pelo governo. Surgiram os fiscais do Sarney, de olho no preço. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. No primeiro momento, o objetivo foi alcançado e a inflação despencou. Mas em poucos meses, os produtos sumiram das prateleiras e o dólar disparou. O governo confiscou o boi no pasto e criou um imposto sobre a gasolina e o álcool. Em outubro, 8 meses depois, o Plano Cruzado já era um fracasso. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistando o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil.
telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. Isso era muito comum naquela época, né? Tá certo? Ou seja, a questão do congelamento de preços, faltar produtos e as pessoas às vezes não cumprirem, tá certo, com o produto que tinha sido tabelado pela SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento. Bem, essa é a primeira parte do processo de industrialização do Brasil.